Então, a gente está lendo o Mestre Ascensionado Jesus, e já estou aqui no parágrafo quando eu lembrei de gravar. Então, vamos lá. Jesus falando: desejarias talvez fazer perguntas sobre o fato de existirem tantos males no mundo. Se somos realmente um desdobramento de Deus, a presença divina eu sou, isso acontece. Então, é assim, por que que acontece tanto mal no mundo se a gente é a presença divina eu sou? Isso acontece porque vos foi concedido o livre-arbítrio. Tereis de desenvolver agora o poder, assim como Jesus, e escolher o que desejais criar. Então, as condições de vida a que aspirais virão a vós puras e perfeitas. Sois os depositários desse poder divino. Isso significa que algum dia tereis de prestar conta de vossos atos. As boas ações praticadas, os pensamentos e os sentimentos elevados possuem força positiva e constituem os círculos de luz que chamais de corpo causal. Então, sempre que a gente pensar em coisas positivas, sentir coisas positivas, a gente está num nível mais elevado vibracional. Estamos no nível do corpo causal. Mas se manchardes a energia divina, ou seja, se eu pego a energia divina, que é aquela presença eu sou, é o fluxo de vida que está aqui, a força de vontade. Mas se manchardes, ou seja, a energia divina com os vossos erros, cometereis uma infração grave. A chama violeta, porém, é o recurso divino à vossa disposição para consumir todas essas criações delituosas. Então, o fluxo de vida está fluindo por nós. Se nós elevamos nossos pensamentos, então considere que a mente de Deus é uma faixa de frequência mais elevada. Então, os pensamentos de Deus para a humanidade estão lá em cima num nível de amor, de pureza, de verdade, né? De compaixão. E aí, quando vai descendo as esferas de vibração, né? Lembre-se da escala de David Hawkins de vibrações. Então, nós estamos aqui. Então, quando nós recebemos a energia divina, a gente qualifica ela. Ou a gente se conecta nessa visão superior de pensamentos e sentimentos e ela flui alinhada em nós, como no plano divino, ou a gente distorce ela, entendeu? A gente qualifica errado, então a energia fica contaminada, distorcida, tá? Tudo bem até aqui? Deu para entender isso? Da presença, né? A presença é o fôlego de vida, a nossa força, e a gente está recebendo essa energia o tempo todo. Então, se nós pensarmos, sentirmos como buscarmos pensar como Deus pensa, né? Que é puro amor. Se a gente olhar para o outro e falar, existe Deus ali, né? Sabe aquele outro que você quer botar lá pendurado na cruz de cabeça para baixo, né? Aí você fala assim, porque merece, né? Aí você fala, meu Deus do céu, é um ser divino que está ali, né? E eu preciso ter compaixão e amor. E vocês sabem que esse é o. Eu estava pensando hoje, esse eu acho que é o ponto mais desafiador nos atendimentos que eu faço. Quando eu coloco a pessoa para ver desta forma, né? Se perdoar esta pessoa, olhar com compaixão. Porque esse é o desafio realmente. E aí, vocês conseguem fazer isso já? Renata e Nádia? Vou contar uma história que eu vejo quando eu estou lendo alguma coisa de Saint-Germain e ele fala assim, quando um vence, todos nós vencemos, né? Porque a gente está todos juntos. Aí eu fico pensando assim,
Meu Deus, então aquela pessoa também tem que vencer, porque já que a gente está tudo junto, não adianta eu querer falar, não, deixa pra lá, deixa ela viver a vida dela, eu também tenho que torcer por ela, porque a hora que ela vence, eu também venço. Então, parou de pensar e deixa pra lá, vai vibrar por essa pessoa, querida. Ó, até me arrepiei. Ou seja, estamos todos emaranhados, né? Todos, É como se a todos. gente estivesse num grande barco, né? Não adianta, a pessoa tá fazendo atrapalhada, vou contar uma história rapidinho. Nádia, você lembra dessa história? Nádia, a gente estava lá no rafting, foi aonde? Foi em Cunha, será? Acho que foi em Cunha, com a Tita. Será que você lembra, Nádia? A Nádia, eu não sei se está ouvindo, tá? Deve Oi, estar. Ah, ela lembro. falou agora. Você lembra, Ah, Nádia? A gente em que Cunha, história? hã? Que história? Descendo o rafting com a Ah, Tita e aquele namorado dela, tu lembra? lembro. O Moreninho, né? Moreni. Gente, essa história, olha só. Você lembra que ele se atrapalhava todo com direita e esquerda na hora de remar? Não lembro, não. Bem, no rafting, você não tem margem de erro. Você está descendo uma cachoeira e tem um instrutor, então ele vai dando a orientação assim: direita à frente, quem está na direita do barco tem que remar para frente. Aí vamos supor que tem que dar uma virada no barco, né, no bote. Aí vamos supor esquerda ré. Então, direita frente, esquerda ré. Mais ou menos. Aí daqui a Aham. pouco inverte, né? É, E é muito rápido isso. E você tem que estar ali para não, de repente tem um buraco de água aqui, ou tem um. E aí uma pedra. pai se atrapalhava todo com direita, ré, direita, esquerda, frente e tal. E o, e o instrutor pegou e falou assim: solta esse remo, botou o cara, mandou o cara botar o remo, né, no bote, porque ele tava mais atrapalhando que ajudando, né? E essa Aham. história ficou na minha mente, porque é mais ou menos Aham. isso, né? A gente está vivendo um momento que tem gente que não vai se atrapalhar, não vai conseguir, e tudo bem, quem está remando, quem tem consciência, quem está fazendo por si, está fazendo pelo outro, porque senão todo mundo vira mesmo, o barco vira, né? Então, muito bom, muito bom. E Nádia, você já consegue olhar dessa forma? É, sim. Aham. Consegue? Por quê? Que bom. E é assim, é desafiador dependendo da situação, né? Hoje mesmo eu estou voltando de um assunto, né, que envolve a justiça e olhar aquela pessoa que estelionatária, que te fraudou, que olhar e falar, eu preciso descolar da raiva, não querer prejudicá-la, né, e tal, e amar e querer a prosperidade dela assim mesmo. Até que isso se dissolve, né? Tem horas que vem a vingança, vem a raiva, aí vai se dissolvendo. Aí sim, você se descolou da situação. Isso não quer dizer que você não vá procurar a justiça terrena para resolver, mas você não está preso emocionalmente com aquilo que te Uhum. faz sofrer. Então você vai estar neutro, você vai fazer o que tem que ser feito sem sofrer. Porque quando a gente está preso, é como se fosse uma cola, né? É como se fosse uma gosma. Quando você está preso nessa emoção, até me arrepia com a emoção ruim, você vai atrair mais daquilo. Então, é por questão de consciência de ajudar o outro, né? Que ele vai, com certeza, a lei do retorno existe, é causa e consequência, mas você não está preso naquele emaranhado. Então, a gente olhando dessa forma, é inteligente que a gente perdoe, né? Como se a gente não estivesse desejando o retorno, né? Tem retorno? Tem, mas não deseje o retorno. Saiba só que existe e você não precisa desejar. Exatamente, não precisa, porque a justiça divina existe, as leis divinas elas estão estabelecidas. É só a gente seguir nosso rumo e que a gente prospera, né? É assim, né? Porque se a gente fica preso ali, você faz parte daquele emaranhado, daquele embolo, né? E você vai repetir situações daquela natureza.
né? Muito bom. Você vê, os ensinamentos de Jesus são tão preciosos, né? Mas naquela época não dava para entender muito, né? As pessoas não entendiam. Até hoje tem muita gente que não entende. E tá tudo certo, né? Eu Vamos. até um ano atrás não sabia. Falava, tem que descolar desse sentimento. Eu falava, tô descolada, gente, eu tô descolada, eu não tô sentindo, eu tô descolada, mas não tava. Hoje eu já percebo uma diferença grande. Você sabe que isso é um fato interessante você citar isso. Tem muitas pessoas que eu vejo assim: ah, não, isso já passou, Sim, né? passou, mas ela ainda não entendeu. Só que passou na linha do tempo, passou no tempo, mas na questão de sentimento não passou. E existe um outro tempo, né, que a gente vai estudar aqui que chama os éons. É muito legal. Você já deve ter lido em alguma passagem dito éons. Já viu éons? Não? Não, Vocês vão não. ver, a gente vai ver isso. E eu estava pesquisando sobre o que são os éons. E na minha visão é o espaço vibracional que independe do tempo. Então, assim, quando a pessoa fala, isso já passou, tá lá atrás, mas não tá lá atrás, tá aqui no coração dela, ainda tá preso. Se você fala, a pessoa se irrita, se explode, então ele está no momento presente aquilo ainda. Ou então fala, não, 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 nem fala disso pra mim, nem fala disso pra mim. Porque se a pessoa consegue sentir aqui, é porque aquilo está ainda no mundo dela, e está afetando ela, né? Não é o É. tempo linear, quanto tempo. Tem gente que a pessoa já até morreu e não pode nem falar do assunto da pessoa, né? Entendeu? Então não é nem material, é imaterial também, né? Então, bem, a gente vai entrar agora na lei do ciclo, até às 7 que a gente vai, né? Porque a Rê precisa sair às 7. Então, vai atender às 7, né? Então, lei do ciclo. A lei do ciclo é uma das maiores leis divinas, às vezes também chamada de lei causa e efeito, tá? Então, a lei de causa e efeito, o karma, chama-se oficialmente lei do ciclo pela fraternidade branca. Ou o que se semeia, se colhe. Todos os pensamentos, sentimentos, palavras e ações que projetais percorrem primeiramente o vosso próprio ser, a vossa própria vida pessoal e a humanidade em geral, seguindo depois até atingir o objetivo e o local para onde os enviastes. Então é assim, o pensamento pensado, ele passa pelo seu campo, vai para o outro e vai até onde você pensar. Você tá com raiva do chinesinho lá? Chega lá. Atravessa Entendeu? a terra, vai lá na China. Até é o objetivo e o local por onde viaja. Se você pensou, você conheceu um extraterrestre. Ele foi Lembrei agora embora. do chinesinho. Oi? Era o. Lembrei Não, agora não dos fala não, não fala não, não chinesinhos. fala não. Tu lembrou, né? Fala o nome aqui, não, que eu vou deixar tu gravando, né? Nossa, não lembro. Tu lembrou, né? Tu lembrou. Lembrei. Ô, abençoado, a gente estava falando de Era o sabotagem. ping-pong, um negócio assim. Não, não falo não, não falo, não falo, senão vai ser processado aqui. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Cada uma, né? Como essa coisa de ocultar trabalho, sabe? Que ela tá entrando num outro trabalho e assim, tem hora, né? A gente já passou tanto disso, né, Nádia? Não sei se você passou, Rê. É, A pessoa não quer passar o trabalho para você. Você tá ali na missão de pegar aquele trabalho, a pessoa esconde, esconde, esconde. de novo. Misericórdia. Bora, abençoa, viu, Nádia? Abençoa, abençoa este ser. Como em vosso, porque tudo isso, né, é movido pelo quê? Pelo medo. A pessoa tem o medo de perder a posição dela, né? Tem o medo é terrível. Como em vosso íntimo reside a fonte da vida, no nosso íntimo reside a fonte da vida, né? Então você vai pensar, quem me faz viver? Da onde que vem isso? Tá lá no nosso íntimo, que é a origem está no nosso coração, né?
Então, como em vosso íntimo reside a fonte da vida, os sentimentos, as ações e os pensamentos enviados retornarão a vós, assim como a meta, assim que a meta for atingida. Então, vai para lá e volta, hein? E no caminho de volta serão acrescidos com propriedades ou vibrações idênticas a que lhes imprimistes anteriormente. Então, você pensou o bem de alguém, ele vai e volta potencializado. Você pensou o mal, ele vai e volta potencializado. É incrível isso, né? Incrível. Recebeis, portanto, em vossa vida diária aquilo que dais, sem dúvida alguma, acrescentado ou multiplicado, quer por venturas, quer por infortúnios. Então, gente, aqui é importante a gente parar e olhar para a nossa realidade. O que que eu estou vivenciando? Por quê? Tem muitos dos nossos pensamentos que não são conscientes. Eles estão no subconsciente. E é pensado assim, sem a nossa consciência, sem a gente ter consciência. De repente fala, nossa, mas que blá, blá, né? E- Então, o que a gente está vivenciando, com certeza reflete o que está nos nossos pensamentos, sentimentos. Por isso, tem o trabalho, né, que eu faço, que é de ajuste do que você está sentindo, pensando, redirecionando, mas se você não tem consciência, que nem a Renata entrou agora e, tá ruim aqui o negócio, tal, não tem consciência, chama violeta que consome, né? Mas ela ela foi nos concedida essa ferramenta para isso, né? Então tem várias ferramentas, respirar, ajustar, fazer declarações, fazer chama violeta, porque é isso que está por aqui nesse entorno, é que está manifestando a realidade, tá? Então, eu gosto muito de dizer isso. A nossa manifestação da nossa realidade material revela o que a gente está no mundo interno, tá? Tá confuso, tá bagunçado, tá complicado. O que que tá lá nesse mundo interno, tá? A gente precisa resolver ali no mundo interno. Se criticais, sereis criticados. Se feris, sereis ferido. Se sois injustos e grosseiro, recebereis injustiça e grosseria. Olha, este ponto aqui é bem interessante para a gente olhar. Porque é o espelho. Uma pessoa te feriu, então você tem que olhar para o quê? Para a pessoa ou você tem que olhar para você? Você está sendo ferida, é um retorno. Então, eu feri de alguma forma, né? É assim que a gente resolve, quebra o ciclo, olhando para o que a gente está recebendo e ajustar na nossa saída. Que a gente ajusta e para de mandar aquilo, para de receber, né? Se criticais, sereis criticados, se feris, sereis feridos, se sois injusto e grosseiro, recebereis injustiça e grosseria. As causas que são chamadas à vida devem ser compensadas e transmutadas antes de sofrerdes os seus efeitos. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta discórdia, colhe discórdia. Quem planta flores, colhe flores. E quem plantar amor, amabilidade e otimismo, tudo isso colherá. Vale uma pergunta, né? Eu estou colhendo amor, amabilidade e otimismo? Quanto mais disso eu quero colher, é o quanto eu preciso plantar, né? Se a gente se sente assim, essa foi um ponto muito importante. Tinha horas, né? Principalmente quando a gente tem a perda de alguém, ente querido, a gente sente um vazio, né? E aí eu me senti assim tão vazia de amor, e aí eu queria amor. Mas qual que é a regra? Dê e vos será dado. Então, aí você vai falar, poxa, mas eu não tenho? Como que eu vou dar?
É assim, né? Você não colhe se não plantar, então você pega a sementinha do que você tem e planta, que aí nasce, né? Então você planta pouquinho, aí colhe um pouquinho, aí amplia, planta, colhe, e uma hora você, né? A gente, na verdade, quando a gente vai plantar amor e não tem, a gente busca da fonte criadora, que é Deus, que é a fonte de todo amor. Por isso que a gente precisa se conectar e pedir. Eu preciso me sentir acolhida, eu preciso, né? Porque é um canal, tá? Então, concluindo aqui para terminar esse parágrafo. Como podem homens inteligentes crer que, continuando a plantar a crítica e a discórdia, a injustiça e muitos outros sentimentos inferiores, colherão saúde, amor, abundância, felicidade e todas as venturas da vida? Né? Como pode um homem inteligente pensar isso? Que ele está ali criticando, discordando, sendo injusto e que vai ter saúde, amor, abundância e felicidade. O mundo tem semeado ódio, ganância, crueldade e egoísmos. Pois bem, sua seara de desgraças, aflições e caos está amadurecendo. Então, quando a gente pergunta, poxa, como assim, né? Deus, o eu sou permite tudo isso. É porque é o homem que está plantando, não é Deus. Os pensamentos de Deus são perfeitos, mas o homem corrompe os pensamentos de Deus. Ele qualifica erroneamente a energia divina. Se durante a vossa vida prejudicardes de alguma forma outra criatura, será colocada em movimento a causa da culpa, que em algum lugar e em qualquer tempo retomará a voz para ser liquidada. Quando fala criatura, é todo ser vivente, tá? A gente inclui seres humanos, animais e vegetais, né? O mundo, o reino, os reinos viventes. Muitas vezes o indivíduo falece antes de poder reparar as injustiças que cometeu ou perdoar as que praticaram contra ele. A fim de reestabelecer o equilíbrio, será preparada uma nova oportunidade em futuras encarnações para que esses indivíduos se reencontrem e, em certas circunstâncias da vida, tenham ocasião de saldar suas faltas de forma natural e harmoniosa. Isso é, o culpado auxiliando e servindo aquele que o prejudicou e ambos convivendo pacificamente. Então, é a lei do ciclo em vigor, que aí a gente vai entrar no tema da reencarnação. Não dá mais porque vai passar de 5 minutos, e aí eu queria abrir para vocês comentarem, questionarem ou falarem alguma coisa que vocês achem interessante ou importante sobre esse assunto, que vocês acharam e se faz sentido. Ficou mais claro alguma coisa? Faz todo sentido e eu acho que a gente precisa realmente entrar em contato com tudo isso, porque é a única maneira de entender as mudanças que a gente precisa para se tornar uma pessoa que olha para o outro e olha para a gente, entende de onde veio aquilo e continua colocando tudo isso em prática e não só deixando como as religiões deixam na Bíblia, ou no culto, ou na missa, ou no Evangelho no lar. E a sensação que eu tenho é justamente essa, que quando eu erro, na hora eu já falo, putz, errei, e agora? Chama a Violeta, chama a Violeta, chama a Violeta. Demora às vezes um pouco para sair daquela vibração, mas eu tenho conseguido olhar com um pouco mais de rapidez que estava vindo de mim, que não estava vindo do outro. A gente vai estar no E próximo atendimento juntos e você vai, eu vou te mostrar aquelas práticas do ajuste, da autorregulação, autoajuste, que você consegue sair instantaneamente, tá? Através do que? Eu puxo o fio das sensações, né? Tá, por exemplo, vamos supor, dar um exemplo, né?
Alguém te se sentiu humilhada, exemplo, né? Humilhada, tá? Aí como que se faz? Você vai olhar para aquilo, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa fica azeda para você, né? Aquela pessoa fica, meu, me humilhou e tal. A gente já cai nesse papel da vítima natural. E qual que é o papel da vítima? É que o outro está me afetando. Isso é o papel de vítima. As pessoas não entendem muito bem e querem sair disso. Quando o papel de vítima é que eu não, eu perco o meu poder está sobre o outro me fez me sentir assim. Então você perdeu o seu poder, né? Aí como que a gente retorna o poder? Eu falo assim, tá, o que que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo pelo outro. Ah, que ele me desrespeitou, me humilhou, que ele é arrogante, que ele é isso, blá, blá, blá. Pronto. Você separa um monte de informação, né? É o que você está vendo, a lente que você está é aquela. Aí você faz o ajuste para todas essas informações, você sai da situação. É como se o teu cristal, vamos pensar que a nossa consciência fosse um cristal, tá? O teu cristal tá cheio de marcas ali, né? Alguém imprimiu essas marcas. Ah, pode ter sido uma situação profissional, familiar, coletiva, né? Tá, tem marcas ali que não permite você ver a luz cristalina da situação. Então você tem que limpar essas marcas, que essas marcas acontecem por informações que geram as sensações. Aí você sai mais rápido ainda, porque no decreto, né, da estrutura do método, a gente vai no kármico, desde a origem, entende? A chama violeta eu acho muito poderosa, mas ela limpa no campo agora. Ela não limpa o kármico. Ou pode até limpar, mas é mais demorado, Dourado. Ah, entendeu? entendi. E Nádia, quer comentar alguma coisa? Não, Tá tudo bem? tá? É claro? Então, assim, para concluir, né, a lei do ciclo, por que que a gente vem nas famílias, né? As famílias é um vínculo bem forte de resolução, concorda? Você não tem Sim. como falar, ai, tchau, mãe, tchau, pai, não volto mais, né? Não tem, não tem. Irmão, né? Tio, avô. Então, essas resoluções, né, dos ciclos anteriores, elas vão estar no palco da família. Cada um no seu personagem, o vilão vira, né? É. Algoz, O vilão. espiritismo até trata um pouco disso, né? O espiritismo até trata um pouco dessas situações, mas ele realmente não explica o que fazer então. O que fazer É, então? sim, a maioria não explica o que fazer, É, né? e eu acho que aí você fica muito naquilo. Ah, então, já que eu tenho que pagar, eu vou aguentar. Mas só que é muito difícil aguentar. Seria bacana que conseguisse transmutar tudo isso e entender que aquilo que você viu do outro, ela está aí primeiro em você. E não é muito fácil entender isso, não, mas parece que Não tem é. uma coisa mágica que acontece assim que você fala, puta, agora eu cheguei. Não é fácil. Eu fui aprender isso na formação de HQI e foram 2 anos. E assim, não é fácil, mas é que eu via, eu via isso acontecer na prática. Por isso que eu tenho muita consciência de que isso é real, né? E é isso que eu tento ensinar para as pessoas verem, porque o mais importante não é o motivacional, isso aqui é transformacional. Se você entender que é você que faz a coisa acontecer, acabou. Você não é vítima, mas refém. Você pode falar, ah, não, agora eu não quero fazer isso, não. Tá tudo bem. Mas você sabe que tem algo ali para resolver, né? Então aí você Sim, assume de novo o poder da sua história e da sua vida, para escrever o seu roteiro de vida, né? Então é isso, gente, as poderosas aqui, né? Estamos reassumindo o nosso poder divino, né? De conduzir as nossas vidas. É isso. Eu quero agradecer vocês. Por que que foi bom hoje? Então vamos lá, uma frase rapidinho antes de concluir. Vamos lá. Por que foi bom? Por que valeu a pena? valeu a pena Hum, porque eu, no meu caso,
pude olhar de novo, justamente nesse dia que eu estava bem triste por coisas que aconteceram, que era eu de novo. Tá, então pega aquela declaração de ajuste da consciência, coloca tristeza e alegria e ativa a alegria. Porque é você de novo, pode ser kármico, hereditário, ou coletivo, tá? Se tem alguma coisa aí, emaranha e você sente, puxa do coletivo, tá? Então pega aquela declaração, coloca a tristeza e a alegria lá e. Beleza? Beleza, mas será que eu posso só mandar uma chama violeta para a pessoa que desencadeou isso? Tipo, entendendo o que aconteceu e pedindo para ela seguir a vida dela, se for o Faz a caso, declaração de ajuste para você sair do emaranhamento e depois você manda chamar a Violeta. Pode sim, mas cuida primeiro de você para sair do emaranhamento, porque esta pessoa provavelmente é um personagem, tá bom. entendeu? Aí você Uhum. dissolve essa linha kármica aí, né? Essa camada, dessa camada. Faz os Combinado. dois, tá? Eu vou sair, gente, da live porque eu preciso ir a trabalhar, tá bom? Um Beleza, beijo. bom atendimento, tá? Um beijo, Nádia, Nádia, tchau. tchau. oi. Nádia, por que valeu a pena? Ahn, porque deixa a gente cada vez mais esclarecido, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais a, a olhar as coisas, se tornar positivo. É, sempre vale a pena conversar com você. Então, tá bom, meu anjo. Nossa, Então, olha. Vai ativando a chama violeta, né? Agora é a hora de escrever uma nova história e limpar tudo aquilo que veio até agora, né? Agora fazer de uma outra forma. nossa, Fazendo de uma outra forma, com uma nova consciência, de uma forma isso. bonita, que você pode, com certeza. Tá bom? Ai, Deus, tá bom. Deus tá aí, Ele quer. Deus é você. Você é a partezinha de Deus, tá bom? Aham. Um beijo, Obrigada. fica com Um beijo. Deus. Um bom Amém. restinho de semana aí. Sucesso lá, Tá. vou querendo Amém. acompanhar. Ah, tá bom, pode deixar. Beijos, fica com Deus. Beijo, tchau, tchau. Amém. Tchau, Fica com Deus. Tchau, tchau. até mais.